Olá, amigos, tudo bem com vocês? Muito prazer, muita satisfação estar mais uma vez aqui, né, disponibilizando esse material para vocês. Então, galera, hoje a gente vai fazer um momento diferente, que é o momento de corrigir e comentar os exercícios dos capítulos que nós trabalhamos aí nos últimos encontros, né? Tanto o capítulo 5 vai ser o objeto desse vídeo, e o capítulo 6 que eu vou estar fazendo um outro vídeo para trabalhar com vocês, tá bom? Então eu gostaria que vocês pegassem os livros, página 21 do livro de filosofia, tá? E aí a gente vai responder essas questões da página 21 e também da página 22, né? Temos um grupo de questões aí que a gente vai responder e comentar, tudo bem? Então, peguem os livros. Vamos lá então, né? Lembrando que esse capítulo é um capítulo que a gente trabalhou o conceito de viver humanamente, né? O que que significa viver humanamente? Significa que é necessário que a gente desenvolva ao longo da nossa vivência, da nossa existência, um conjunto de características, né, que nos tornem mais humanos, né? Então, respeito, né, às diferenças, às individualidades, são um exemplo desse processo. Vamos lá. A gente vai ler o texto, né, a reflexão. Mesmo com um avanço científico, o aperfeiçoamento das tecnologias, a ampliação do processo de industrialização, as constantes intervenções nos espaços urbanos e a ampliação do número de escolas e hospitais, o Brasil ainda é marcado por uma série de problemas sociais que aflige diversas famílias que impedem de viver humanamente. É relativamente fácil a constatação de tais problemas. Os veículos de comunicação rotineiramente divulgam casos de violência, criminalidade e fome. As consequências das desigualdades sociais, da intolerância, da degradação do meio ambiente são comumente sentidas. Tais problemas, no entanto, podem ser superados. O ser humano livre pode dar novo sentido à realidade, transformá-la. Para a filósofa Marilena Chauí, é preciso reconhecer a contradição da vida humana para que assim seja possível modificá-la. Reconhecer essa contradição significa atingir, em primeiro momento, da liberdade da vida ética. A liberdade é a capacidade para darmos um sentido novo ao que parecia fatalidade, transformando a situação de fato em uma realidade nova, criada por nossa ação. Essa força transformadora que torna real o que era somente possível e que se achava apenas latente como possibilidade é o que faz surgir uma obra de arte, uma obra de pensamento, uma ação heróica, um movimento antirracista, uma luta contra a discriminação sexual ou de classe social, uma resistência à tirania e a vitória contra ela. O possível não é pura contingência ou acaso. O necessário não é a fatalidade bruta. Possível é o que se encontra aberto no coração do necessário e é necessário que nossa liberdade agarra para fazer-se liberdade. Nosso desejo, nossa vontade não são incondicionados, mas condicionamentos não são obstáculos à liberdade, e sim o meio pela qual pode exercer-se. Se nascemos em uma sociedade que nos ensina certos valores morais, justiça, igualdade, generosidade, coragem, amizade, direito à felicidade, e no entanto impede a concretização deles, porque está organizada e estruturada de modo a impedi-los, o reconhecimento da contradição entre o ideal e a realidade é o primeiro momento da liberdade, da vida ética como recusa da violência. O segundo momento é a busca das brechas pelas quais possa fluir o possível, isto é, uma outra sociedade caracterize no real aquilo que a nossa propõe no ideal. O que ela está falando é o seguinte, que nós carregamos a forma de o poder, né, através das nossas escolhas, através da nossa liberdade, de mudar a realidade que nós vivemos. Nós não podemos aceitar essa realidade, né? Se a gente aprende que a igualdade, a generosidade, enfim, as coisas positivas é o ideal a ser alcançado e sabemos que esse ideal não é alcançado, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar essa realidade, né? Então vamos lá, número 1. De que forma a liberdade pode interferir na humanização das condições de existência? A interferência que a liberdade pode exercer nas condições de existência é porque
as escolhas que nós fazemos durante a vida vai determinar como nós vamos desenvolver a nossa humanidade, né? Nosso lado humano, né? Então, essas escolhas são importantes nesse processo de construção do indivíduo. Então, a humanização, né? O desenvolvimento de capacidades como a coragem, a justiça, né? Desses aspectos positivos depende das nossas escolhas. A gente escolhe ser justo ou não ser justo, né? E a aplicação desses elementos se faz presente na nossa vida. Número 2. A transformação do real depende necessariamente de ações coletivas ou ela pode resultar do somatório de ações individuais. Justifique. Ela pode resultar do somatório de ações individuais. É aquele negócio, se a gente ficar esperando todo mundo agir, ninguém faz nada. A partir do momento que você faz algo, contribui com a sociedade de alguma forma, é um trabalho de formiguinha, pode ser uma pequena mudança, mas ela pode servir de exemplo para que outras pessoas também mudem seu comportamento, a sua forma de ver o mundo. Então é interessante sim, a gente não, obviamente, a ação coletiva ela tem um peso muito grande, mas a ação individual ela é importante, porque a partir do momento que você age, que você coloca em prática, né, você pode inspirar outras pessoas a mudar também. Número 3. As ações humanas podem gerar, por exemplo, efeitos positivos e negativos sobre o meio ambiente. Realize uma pesquisa e demonstre os resultados das ações positivas e negativas sobre o meio ambiente. Por exemplo, uma ação positiva, o reflorestamento de uma área degradada. Isso é uma ação positiva do ser humano sobre o meio ambiente. Uma ação negativa, o desmatamento, né? A poluição atmosférica, os resíduos como lixo, né? Então são os dois polos dessa mesma moeda. Vamos para a sequência aí dos nossos exercícios, né? Na página 22, acompanha aí por gentileza, né? A canção a seguir, de autoria da banda gaúcha Engenheiros do Havaí, permite a reflexão sobre viver humanamente, sobre condição de dever ser entre a necessidade e a liberdade. Depois vocês entram aí nas plataformas, né, no Spotify, até mesmo no YouTube, acessam a letra, a música, muito boa a música, né, tem uma letra fantástica. Vamos lá. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento e um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, somos que podemos ter, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que eram os donos da situação, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum, como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Ou seja, está trabalhando essa questão de que nós somos frutos das nossas escolhas, né, dos nossos posicionamentos, e essas escolhas interferem não só na nossa vida, na vida de outras pessoas, e que a gente também não deve ser omisso, né, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. De acordo com, número 1, né, de acordo com a canção, descobrir a verdade, conhecer a realidade pode mudar uma vida. Você já viveu alguma experiência em que saber a verdade mudou sua vida? Relate. É uma questão de cunho pessoal, né? Você pode colocar qualquer experiência, mas, obviamente, ao longo da nossa existência, várias verdades, né? Elas mudam o sentido da nossa vida e da nossa existência. Então, aí você coloca, para mim, pode colocar aí no exercício, né? Essa verdade decisiva para a mudança de vida, cada um, né? Individual de cada um. Vamos lá. Número 2. Comente os textos a seguir. Letra A. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Nós, seres humanos, somos livres para fazer as nossas escolhas e para sonhar, né? Então, se você deseja ser alguém, ser algo,
médico, advogado, engenheiro, professor, jogador de futebol, cantor, você tem que correr atrás desse sonho, você tem que se dedicar a esse sonho, né? Você tem que se esforçar para que esse sonho aconteça. Sonhar, todo mundo pode sonhar, é maravilhoso sonhar. Nós temos sempre que termos vários projetos, né, para a gente poder realizar ao longo da nossa vida, senão a nossa vida perde o sentido, tá? Letra B. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida a vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Olha que coisa. Ele está falando, criticando, por exemplo, aquela visão de que a gente acha que tudo é responsabilidade do governo, né? Quem está no governo, quem governa a sociedade tem responsabilidade, tem culpa? Sim, mas a sociedade também tem a sua parcela de culpa. Nós somos responsáveis, né, pelos problemas da nossa sociedade, né? Afinal de contas, nós vivemos uma democracia, nós escolhemos os nossos governantes. Então, se eles são corruptos, se eles são incompetentes, né? Esse é um problema que a gente tem a ferramenta necessária para resolver. Então, basta a gente pensar, né, na hora do voto, na hora de realizar o nosso exercício de cidadania, fazer isso de uma forma mais consciente. Número 3. Que conclusões podem ser extraídas da ideia de que quem evita a dúvida não pode ser livre? A conclusão é de que a liberdade ela está condicionada à dúvida. Porque cada escolha que nós fazemos ao longo da nossa vida e da nossa existência, nós não sabemos se ela vai ser uma escolha correta. Eu vou escolher sair hoje à noite, obviamente não vou sair, é só um exemplo, eu sei que nós estamos de quarentena, eu vou escolher sair hoje à noite para ir na casa da minha namorada. Essa é uma escolha que eu tomei, né, como exemplo aqui, e que eu não sei ao fato se isso vai se realizar. No meio do caminho, o pneu do meu carro furou e eu tive que trocar e não tive como ir na casa dela. Então, a consequência da nossa escolha, a gente nunca sabe qual é. Mas, mesmo assim, nós devemos ter, né, sempre o direito de fazer essas escolhas. Número 4. Para você, o que significa liberdade de ser e de agir? Explique. É uma pergunta pessoal, mas, né, orientando a resposta de vocês, ser e agir significa ter a capacidade de escolha, o direito de escolha, né? Então, o direito de fazer as suas próprias escolhas e também a responsabilidade, né, sobre essas escolhas. Então, nós somos livres para escolher o que a gente quer ser, mas nós temos que ter consciência de que essa escolha ela tem um peso e ela traz sim uma responsabilidade. Então, é esse elemento que deve ser colocado aí. Tudo bem, pessoal? Espero que o vídeo seja esclarecedor sobre os exercícios. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo lá no nosso momento de encontro semanal. Fiquem com Deus. Até mais!